que é o tema que a Gaia propõe, qual é a universidade, é que não basta para nós, e o sindicalismo universitário faz isso, o sindicalismo na qual eu estou localizado, que é o do Andes, faz isso, e os estudantes fazem isso, defender uma universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Isso não quer dizer nada. Esse bordão foi superado. Não serve mais. Pense o seguinte, uma universidade pode ser pública, sim, e totalmente independente e colonizada. Pode ser gratuita, pública, gratuita e totalmente independente e colonizada. Pode ser gratuita, pública e de qualidade? Pode, e totalmente. E está socialmente referenciada? Sim. Está submetido à questão da dependência do imperialismo. Então esse bordãozinho aqui, que nasceu no final da ditadura, início da democracia, ele não serve mais. E é por isso que o sindicalismo está tão ruim entre nós. Tem uma ofensiva da direita? Tem, mas é assim mesmo, né? Seria estranho se não tivesse uma ofensiva da direita. Como é que não vai ter uma ofensiva da direita? Tem que ter. Os caras estão vindo para tirar tudo, tem que ter uma ofensiva da direita. É nesse momento que tem que ter os tempos para colocar outro projeto. E é por isso que eu reivindico, Gaia, o projeto da universidade necessária. Mas com uma redefinição. O Darcy ele foi elaborando isso ao longo dos anos 60, num contexto que era muito diverso também, porque era o contexto da contra-revolução permanente, desatada por Washington em todo o terceiro mundo, que começou na Guatemala em 54 e passou pelo Uruguai, veio pelo Brasil e teve 73 no Chile, 76 na Argentina e veio para tudo mais. Então é o seguinte, nessas condições nasceu a universidade necessária. E qual é o problema? Por que ela está bloqueada? Porque o Darcy Ribeiro foi estigmatizado porque ele foi o autor da LDB. E o petismo estigmatizou o Darcy Ribeiro. E os intelectuais paulistas estigmatizaram o Darcy Ribeiro. Foi por isso. E no lugar veio o quê? A crítica à universidade operacional, que não tem... Eu vou falar isso para o Diógenes. O que fica depois de tu ler a Chauí, a crítica ao discurso competente, que ela já defendia lá atrás? A crítica ao discurso competente, que é uma crítica da burocracia, que chegou aqui pelas mãos generosas do Claude Lefort, que fez a crítica à França, à burocracia, e era uma crítica ao leste europeu, uma crítica ao Partido Comunista francês, e veio aquilo de contrabando, o figurininho francês de novo. E vem aparecendo, e vira e mexe, ele aparece por aqui. E vem com uma novidade, a crítica ao discurso competente da Chauí, não fica nada. E eu recordo, porque eu era estudante universitário em 78, então a Chauí, contra a ditadura, ela meio que encantava. Todo mundo ficava encantado. Eu também ficava encantado. Mas depois eu fui me livrando desses erros de juventude e fui me depurando dessas teorias estranhas. Então, quer dizer, quando tu aperta a crítica à universidade operacional, a universidade francesa é altamente burocratizada e a universidade nos Estados Unidos também. Percebe? Então os caras aqui, por exemplo, ficam loucos, porque lá nos Estados Unidos tem professores aqui, desculpe, da nossa universidade, foram para Denver. E lá em Denver ele assinava o cheque do laboratório, como estrangeiro. Não tem problema, porque ele não está trabalhando com 20 milhões de dólares, ele está trabalhando com 1 milhão, são cifrinhas pequenas, isso não tem nenhum problema. A Universidade Brasileira é tão burocrática que quando eu viajo para a Universidade de Alagoas eu tenho que mostrar o ticket, porque se eu pedir uma nova passagem, daqui de novo, eles não dão. Imagine se eu for para Alagoas, eu vou vender a passagem, fazer um bico lá e vir de ônibus ou caminhando de jumento, chegar aqui, bastaria o sistema dizer, ele está saindo de Floripa de novo, então consegue a passagem. Mas então ela controla a caixa de fósforo e deixa o andar de cima na loucura. Então, o que eu quero te dizer aqui, Gaia? Essa universidade tal como está, ela é indefensável. As pessoas têm que entender isso. A universidade tal como está é indefensável. Agora, o que eu quero? Privatizá-la, jogá-la para torná-la mais colonizada? Não! Mas não vou defender isso que está aí, isso não dá mais para defender. Então tem que colocar no contexto da universidade necessária. E só podemos definir um projeto de universidade se tivermos um projeto da Revolução Brasileira. Então não se trata mais de discutir a universidade, mas discutir na Revolução Brasileira qual é o papel que nós vamos dar na universidade. Sabe por quê? Porque a classe dominante já definiu qual é a posição do Brasil. Vou dar aqui o seguinte:
não vou me estender mais, quero dar esse dado para vocês. Eu fui pegar de 95 a 2016, o que o Brasil exporta e o que ele importa. Então está dividido aqui em 4 setores: alta tecnologia, média e alta tecnologia, baixa tecnologia, média, baixa e baixíssima tecnologia. E o Brasil, meu caro Pablo, era visto por toda a Latinoamérica como se fosse um país industrial. Isso é um país que está cada vez mais como um país agroexportador, meu viejo. Mira isso. Alta tecnologia. Tem um fenômeno estranho aqui, muito plástico, dá para ver. De 95 até 2006, a balança de exportação, de importação de alta tecnologia era 5, 6, 7 bi. Em 2006, começa a crescer. 11, 14, 21, 18. Em 2013, último ano da Dilma, então, 2014, né? 30 bilhões negativos. 30 bi! Sacou? Aí tu vai ver o seguinte, em média, o que está aqui nisso aqui? Está equipamentos de telecomunicações, por exemplo, instrumentos médicos, óticos de alta precisão, etc. Tudo isso da vida cotidiana. Agora tu vai ver lá de média e alta tecnologia, equipamentos, máquinas e equipamentos mecânicos, indústria automobilística, produtos químicos e farmacêuticos, etc. O que aconteceu? Também tinha um comportamento aí de 10, 12, etc. e começou a subir. Chegou agora, em 2013, a 61 bi negativo. O Brasil não produz nada. Diga ya para os peronistas e todos os demais de Argentina que a industrialização aqui se for carajo. Porque a isso se for. Entendeu? Aí tu vai ver o seguinte, isso de média e alta tecnologia. A balança comercial do Brasil é negativa. Sabe em quanto? Olha aqui, ó. Teve ano que chegou quase a 80 bilhões. Como é que o Brasil consegue um superávit comercial? Ah, fácil, né? Porque na de baixa tecnologia, que é madeira, alimentos, bebida, tabaco, têxteis, couro, calçados e sobretudo soja, aí cresce, né? Aí dá os 100 bi. E aí fica o saldo negativo de vintão lá. Então o que o Brasil está fazendo? Soja. Produtos agrícolas e minerais. Isso. É isso o ponto. Luiz Fernando, diga aí ao Equador que acá não há mais. Ele orgulho industrial burguês se foi. Não, se foi. Esse é o ponto. Então não dá mais para definir o papel da universidade, Gaia, porque a universidade nesse contexto é marginal. Percebe? E ainda aqui, eu fui ver, tem uma associação no Mato Grosso, estou com os dados aqui, você vai sair tudo no livro aqui que o Valdir e eu estamos organizando. Eu fui ver o seguinte, a plantação de soja paga royalties. E foram para o tribunal, vou dar um exemplo aqui, se eu achar aqui, a associação, vou dar um dado aqui, ó. Olha o que é a loucura da tecnologia. A ProSoja, do Mato Grosso, liderou o movimento pelo fim do pagamento de royalties aos produtores de soja. Até 2002 e 2003, a Monsanto cobrava, sabe quanto? A Monsanto cobrava dos agricultores o seguinte, do país, né? Pela comercialização da tecnologia transgênica, R$ 115 por hectare. Foram na justiça e agora pagam R$ 96,50 por hectare de soja produzida. Para produzir essa montanha de soja que está aí, aqueles corredores, aquele do Brasil é pop, o Brasil é high, o agro, tu paga a tecnologia, os agricultores pagam. E os tribunais brasileiros deram de 115 e baixaram para 96,50 o hectare. Então até a agricultura altamente dependente da ciência e tecnologia. Está tudo aqui, qual é a função da universidade nisso? Desaparece. Então não é mais Gaia, o problema é o tema da Revolução Brasileira. Bom, o George queria fazer uma... A Shaolin precisamente não é a autora da democracia como valor universal. Essa tese é essencialmente de Carlos Nelson Coutinho, né, que vem do eurocomunismo, etc. Agora, discutir que a democracia é um valor universal hoje no Brasil é o seguinte: nós temos que dizer que o sistema político atual é democrático. E como a classe dominante diz, tiramos a Dilma,
longos 7 meses, direito à defesa, etc. O tribunal deu a sua posição, o Congresso falhou, etc. Foram decisões normais do sistema político em funcionamento, entendeu? Absolutamente normais. Os tribunais funcionando, a imprensa livre, essa imprensa aí, a imprensa livre é essa. Ah, aquela que o Globo e o Globo News, aquela é a imprensa livre, não tem uma imprensa livre que vai ouvir os dois lados. A imprensa livre é o Clarim, a imprensa livre é tal qual. Essa é a imprensa livre, não é outra. Ah, está havendo uma imprensa que vai ouvir os dois lados. Ouviu o que um disse, ouviu o que o outro, etc. O tratamento da imprensa livre nós vimos no tratamento do noticiário na greve geral do dia 28. Quando aparecia eram vândalos, nunca entrevistou um sindicalista, deu pau em tudo, parece que a greve existiu porque teve falta de transporte. Ponto. Preparação terrível, depois terrível e continua sendo terrível. Então, o tema da democracia não cabe mais para nós. Essa gente não está aí para outra coisa, vamos ter que discutir o socialismo e a revolução. É isso que nós temos que discutir. Não vamos nem perder tempo com essa conversa limitada. Por último, o Léo e o Norberto colocam a questão da ciência nacional soberana só é possível no contexto. Nós não vamos poder fazer aqui. É claro que nós vamos ter que ter um projeto nacional científico e tecnológico, mas é claro que isso vai demandar as energias do mundo. Nós não vamos nos isolar do mundo, mas é claro que nós vamos ter que fazer protecionismo, nós vamos ter que fazer substituição, nós vamos ter que enfrentar os monopólios e os estados metropolitanos. Então esse é o ponto. Vamos ter que enfrentar, e quase concretamente enfrentar os Estados Unidos. Então o governo que entra aqui tem que enfrentar os Estados Unidos. Não é ser amiguinho dos Estados Unidos. Não é como o Lula fez, que chamou o Bush de companheiro. Entendeu? Não é as relações carnais da Argentina. Ou agora do novo chanceler, que produziu outra beleza para nós na América Latina. Não é? Essa ideia de que somos amigos, nós vamos ter que ter uma política anti-imperialista declarada, e não só retórica. Ela vai ter que passar para os atos, vamos ter que enfrentar as multinacionais aqui, nas cadeias de valor, etc. Então, é claro que vai ter que ter, sem a ilusão, e queria dizer, Léo, eu entendo o que você está dizendo, mas os trabalhadores não produzem ciência. Quem produz ciência são os cientistas, as organizações, etc. Então, o Heisman tem uma coisa aqui que as pessoas não gostam, mas é verdade, nós temos destinado muito tempo para discutir a democratização da universidade como se isso fosse possível. Não é. Ou a autonomia universitária. Eu duvido, eu não defendo mais a autonomia universitária. Quero deixar claramente que estão gravando, não defendo mais. Não defendo mais. Por quê? Porque a autonomia universitária não serve para nós, não melhora a nossa vida em nada. Nem a do movimento estudantil, nem a dos professores, nem dos técnicos, nada. E não vai ser concedida nunca pela classe dominante. E num processo de transformação radical da ordem, tampouco pode ser concedida. Essa é a posição do Álvaro Vieira Pinto lá atrás. Ou um governo de transformação radical da sociedade vai dizer, não, vocês façam o que vocês quiserem da universidade. O governo vai ter que dar metas para a universidade, metas científicas, tecnológicas, e a universidade vai ter que correr atrás. Não vai ser uma coisa que a liberdade de cátedra está instituída. Porque eu sou livre para estudar Marx, mas não tem financiamento. Eu sou livre para estudar América Latina, mas não tem projeto. Eu sou livre para estudar a Rússia, mas não tem edital. Eu estou no gozo pleno da liberdade intelectual, só que não posso dar um passo ali fora. Percebe como é que é? Então vamos acabar com essa bobagem de autonomia universitária. A burguesia não vai conceder e o Estado revolucionário não pode conceder. Isso é um sonhinho que veio lá do conflito das faculdades, de Bolonha, século XIII, na Europa, que era a forma com que a universidade burguesa, nascendo, se rebelava contra o feudalismo que não insistia, que resistia a morrer. Os reis, os príncipes. Por isso Kant recebeu a famosa cartinha do conflito das faculdades, dizendo assim, meu filho, o que você está fazendo essa crítica aí? O Frederico Guilherme II manda para o Kant a carta, lá em 1784, dizendo, olha, não dá, não tem autonomia universitária. Os europeus defenderam o projeto de autonomia universitária contra aquela ordem feudal que estava apodrecendo. Não é o caso nosso. O caso dos latino-americanos é distinto. Por isso que o tema também da reforma de Córdoba tem que ser revisto historicamente. Ela foi muito importante para a Argentina em 18 e iluminou a América Latina até 1929.
quando sucumbiu. Ela foi muito importante, mas ela merece uma atualização, a despeito de que muitas das bandeiras dos reformistas de Córdoba não foram realizadas. E eu diria, uma delas, que é a autonomia, nunca será realizada. Ela é completamente utópica, ela é um instrumento tático de luta contra o rei. Aqui contra os governos, lá na Europa contra os príncipes, os barões, sei lá mais o quê. Então, a produção da ciência e da tecnologia não tem a ver com a democratização da universidade. Então aqui tem muito, eu vejo nomes antigos, mas são autoritários os reitores no quê? Na relação com a casa do estudante, na relação com a política de permanência. Mas nós não vamos democratizar a ciência, é difícil, é impossível democratizar a ciência. A produção do saber é uma coisa de produção intelectual de alta escala, que não dá para fazer isso. Não dá para submeter o Montenegro e o Nicoleles, que nós temos aqui, uma assembleia. Lamento, isso aí não dá. A discussão sobre a democracia é social, não é aqui dentro da universidade. Agora, o que não quer dizer que nós vamos ter que ter uma administração autoritária que dê suporte aos estudantes, que não... Uma administração que nós temos que cobrar dela é que ela enfrente o raquitismo científico, tecnológico, isso ninguém cobra. Então, por isso que nós temos aqui, termino com isso, o exemplo clássico aqui da universidade foi do CFH. Tem a rebelião do Bosque contra a polícia, os alunos vão, uma parte dos professores vão, foi uma arbitrariedade da polícia, etc e tal, e uma rebeldia tremenda. E quando eles saem dali, eles entram para assistir 8 horas de conteúdo alienante serenamente. É uma servidão voluntária tremenda, isso é que tem que acabar. A democratização não dá no enfrentamento da PM. Nós temos que ter tarefas muito maiores. Para isso tem que voltar o Darcy Ribeiro e enterrar todos esses intelectuaizinhos que dominaram a Universidade Brasileira até agora. No período da democratização para cá, eles são absolutamente insuficientes. É melhor ler Mário Schember, comunista físico, que escreveu esse texto extraordinário que é A Formação da Mentalidade Científica. Esses são os textos que a juventude tem que ler. Nada de discurso competente, de ver fora, isso acabou tudo, isso não serve para nada mais. A crítica da Alchaí sem dentes para morder. A crítica do Renato Ribeiro não serve para... Eles terminam o ministro, eles terminam no Conselho Nacional da Educação, eles terminam a administração do establishment. Não dá mais, naufragou.